Bom dia a todos e todas e todes presentes aqui nessa mesa de hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu vou convidar vocês para, quem quiser, enquanto eu começo a falar, vir aqui, tirar uma foto do QR Code para ter acesso aos 4 e-books que nós vamos tratar deles aqui, tá? Se não, vê se dá para fazer daí, ó. Adoro quem é tecnologizado, já tá apontando o celular. Vê se dá alcance daí, gente, me conte. Tá dando para captar? Deu? Uau! Bom saber. Ariane, Rosemara, Luiz Fernando, dá uma licencinha aí pro pessoal poder ver o QR Code. Deu certo? Que bom. E aí todas terão acesso aí aos 4 e-books. Tá falhando esse microfone, acho que eu vou pegar o outro. Quer trocar? Passa lá para. Aqui nós colocamos uma foto que é da turma. Então, eu vou me apresentar, eu sou a professora Daniela Lima, sou professora e coordenadora do programa de pós-graduação em educação aqui da FE, e fui professora dessa turma aqui de mestrado e doutorado, juntamente com a professora Rosemara. E a gente gosta muito de compartilhar essa experiência, porque nós estamos chamando de uma experiência inovadora no programa. Foi a primeira vez que o programa ofertou uma disciplina entre linhas, porque eu sou da linha Estado, Políticas, História da Educação, e a professora Rosemara é da linha Formação, Profissionalização Docente. E Trabalho Docente. E foi a primeira vez que 2 linhas se uniram para ofertar uma disciplina. E o propósito dessa disciplina era formar para o uso das tecnologias, principalmente as que estão em discussão no momento. As que estão em ênfase, as que estão sendo refletidas, discutidas, e numa perspectiva de embasamento teórico crítico, baseado em Paulo Freire e também na formação para a cidadania digital. E nós terminamos essa disciplina com esses 4 e-books que vocês estão tendo acesso. E são e-books que a gente tem como objetivo contribuir com a educação básica, principalmente. Por quê? Porque ele tem um referencial teórico, tem orientações pedagógicas para o uso dessas tecnologias, dentre inteligência artificial, recursos educacionais abertos, e tem também propostas de atividades, softwares, aplicativos, jogos, etc. Então, o nosso objetivo é que a gente possa também contribuir com os estudantes de pedagogia do programa, com professores e professores da educação básica. Então, nosso objetivo hoje é mostrar a importância desse trabalho e como vocês podem fazer uso dele. Gostaria de registrar a presença dos representantes da nossa secretária de Educação do Estado de Goiás, Fátima Gavioli, que está representada pelo Fagner Brandão, do CEP4. Fagner, levanta aí para todo mundo te ver. Bate palma. O Ercilei Silva, do Ensino Fundamental, anos finais. E o Pedro Santiago, coordenador Ser Goiás. Falei certo? Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Rosemara, porque o que importa é a gente ouvir os nossos doutorandos e mestrandos sobre a produção que foi feita. Pessoal, bom dia. Sou Rosemara, professora do programa da Faculdade de Educação, né, e do programa de pós-graduação em Educação. Estou vendo aqui, olhando para mim, vários rostinhos aqui dos alunos, né, ex-alunos de graduação, que bom que estão aqui. Esse trabalho, essa
essa coleção, né, de 4 volumes foi pensada com foco na educação básica. Quando a gente elaborou e partindo das nossas discussões dentro da disciplina que a gente considera um curso, é um curso com uma carga horária definida, mas é um curso, né? Tem o viés formativo. E nós fizemos essa turma aqui, né? Que tá meio longinho aí para vocês, mas acho que dá, né? Essa turma aqui, né? Então tem um pouco também online, vocês vão conhecer um pouquinho desses autores. Os autores, e isso é interessante frisar, são estudantes da educação, né? Eles estão estudando, eles estão pesquisando e são também professores e professoras que vêm para a universidade em busca de formação e mais Nós nem conhecimento. pensamos nisso. Ampliar os seus conhecimentos para melhor desempenhar o seu trabalho na educação básica, em especial nas redes públicas. Então, é um material que a gente discutiu muito, né, elaborou cuidadosamente, ressalvadas as limitações, porque foi no contexto, no tempo de uma disciplina, mas foi feito com muito carinho, assim, pensando mesmo na educação básica, não uma educação básica idealizada, mas a educação básica que nós temos e principalmente a que nós queremos, né? Então, quando a gente fala em tecnologias e educação, tem muito mito ainda, né? E a gente tentou colocar nessas obras, é sempre uma tentativa, né? Porque vai depender de quem vai fazer a leitura delas, esse viés crítico propositivo, né? Espero que a gente tenha conseguido um pouquinho, né, contribuir aí com a educação, em especial aqui no estado de Goiás. Vou passar então aqui para os nossos autores. Cadê a Larissa? A Larissa tá aí. Peraí. Então, o e-book 1 será apresentado pelo Luiz Fernando Gonçalves da Silva Araújo e Larissa Mendes Medeiros. Larissa, você tá aí? Agora é a hora do desafio tecnológico. Ui. O e-book 2 será apresentado pela Ariane Pereira Magalhães de Oliveira, que está aqui. O e-book 3 pela Caroline Martins Ojeda e o e-book 4 pela Cíntia Alencar Pacheco. Então, passamos a palavra para o Luiz Fernando e a Larissa. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui participando desse evento com a professora Rosemara, com a professora Daniela, minha orientadora, com os colegas, com a Ariane. Enfim, uma grande satisfação e um desafio também. A minha colega Larissa, que está online, lá de Cuiabá, ela vai compartilhar a apresentação e eu vou bater um papo aqui com vocês, falar um pouquinho da perspectiva e da construção da nossa proposta do e-book 1, que foi construído, como a professora Rosemara muito bem disse, a professora Daniela também, dentro da disciplina. Quando iniciou a disciplina, a gente falou assim, não vai ter artigo, nossa, que bom. Todo mundo assim, super animados, né? O e-book, tudo bem. No final da disciplina, então assim, a gente quer um artigo. Né? E os colegas ali, porque a gente trabalhou bastante, né? A gente se reuniu, a gente discutiu bastante, aí teve versão 1, versão 20, até a gente chegar numa proposta, né? Mas enfim, Larissa, você consegue compartilhar então, por favor? Como eu estou aqui de costa, eu vou seguindo aqui pela minha Senta aqui, ó. A gente pode fazer você assim, fica ó. assim de lado. Isso. Não, tá bom, né? Então, o nosso e-book 1, Democracia e Cidadania e Tecnologias na Educação. Então, é o primeiro item dessa coletânea, composta por 4 materiais. Então, os colegas, deixa eu fazer menção aqui ao nome dos... Coloca a parte que tem o nome dos colegas, Larissa, por favor. Eu acho que não tem. Aqui. O Franklin, Genesi, Yasmin, a Karen, Larissa, que está online, eu e a Maria José. Então, nós somos os autores, né, sobre a tutoria, apoio, compartilhamento de informações, professora Daniela e Rosemara. Pode seguir, por favor.
O conteúdo do e-book 1, então ele foi construído com a seguinte proposta: para a gente poder inicialmente apresentar um contexto geral e macro, né, da formação para as competências sociais e cidadania. Então essa é uma temática que nosso grupo de pesquisa, o GEAD, que estuda tecnologias e educação à distância, juntamente com a proposta de pesquisa da professora Rosemara, a gente buscou adentrar um pouquinho nesse contexto e, frente a esse mundo globalizado em que estamos e tão diversificado e desafiador, a gente precisa de falar de uma formação para a cidadania. Né? Então, não é somente a cidadania, mas como o contexto digital, tecnológico influencia e nós somos também influenciados, né, por meio dos nossos alunos, da família como um todo, nas questões digitais que estão dentro da sala de aula. No nosso arcabouço teórico, dentro das nossas possibilidades também da disciplina, a gente gosta sempre de frisar isso, nós não esgotamos todas as possibilidades, até porque a gente não teria tempo para isso, mas a proposta foi ter um texto teórico que pudesse dar uns subsídios para os professores e professoras dentro de sala de aula, um subsídio científico, com embasamento crítico, com a perspectiva fundamentada em Paulo Freire, naquilo que nós defendemos e acreditamos, com uma reflexão que pudesse auxiliar os professores e professoras, mas que não pudesse ficar somente nisso. Que a gente também pudesse, ao final, dispor de um exemplo, um contexto que ele pudesse aplicar, que ele pudesse reelaborar, porque a gente sabe, né, que as propostas elas não podem ser engessadas, fixas apenas, então a gente quis mostrar um caminho, mas esse caminho não é único, e não é somente esse caminho, mas é uma perspectiva para que os professores que estão ali dentro de sala de aula, principalmente na educação básica, pudessem ter esse eixo norteador. Então, dentro aqui das linhas temáticas do e-book, a linha 2 trabalha as tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto educativo, apresentando essas possibilidades e orientações pedagógicas. Eu fiz uma colinha que não estou nem usando, né? E aí uma coisa que eu queria frisar muito é que nesse contexto aqui, a gente traz exemplos relacionados à e-cidadania e à e-democracia. Então, é uma formação para a cidadania digital, para que a gente consiga ter um contexto de democracia também digital. Então, a gente discute isso, a gente também traz alguns exemplos, e na linha temática 3, a gente propõe, e a Larissa vai explanar isso um pouco mais, recursos tecnológicos, como a gente falou. Nós sabemos que o professor que está em sala de aula, ele precisa ter essa fundamentação teórica, mas e aí? O que eu vou fazer agora? Qual a proposta metodológica para o meu aluno, para esse momento que nós estamos? Então, a linha temática 3, ela busca propor essas possibilidades. Então, a gente tem os QR Codes, que facilita ali já o acesso a esse material, a esse link, a essa plataforma. Tentamos, na medida do possível, usar todos como recursos abertos, para que a gente possa, então, dar acessibilidade para esse professor, entendendo o contexto ao qual ele está inserido também. Pode passar, por favor. E dentro aqui da linha temática 1, a tecnologia, né, e o seu uso na educação, formação para as competências sociais, cidadania digital e e-cidadania. Então, o e-book também ele vai apresentar uma proposta em que ele traz os elementos que embasam a e-cidadania, elementos que a teoria expõe como fundamentais para que a gente possa trabalhar isso, para que esse aluno, além dele conseguir acessar vários aplicativos, entender tudo sobre a internet, mas que ele também saiba deveres, cuidados que ele deve ter. E aí a gente discute, né? Tecnologia, você sabe o que é? E a tecnologia na educação? Competências sociais e cidadania na busca da emancipação e formação para a prática como formar para a cidadania. Mantendo a proposta como nós apresentamos, a gente vai bem pontual nas questões
Então, a tecnologia no contexto da educação, a tecnologia na perspectiva para formação, para emancipação, a tecnologia quando a gente fala dessa praxe para formar para a cidadania. Então, a gente sempre, nas orientações da professora Daniela e Rosemara, elas ficavam assim, e o olhar para o professor? E como que isso vai se materializar em sala de aula? Então, o grande exercício, na minha perspectiva, foi a gente, além de entregar um documento, né, um material científico, teórico, fundamentado, mas que a gente tentasse ao máximo, mesmo não estando naquele ambiente de sala de aula, vislumbrar como que isso poderia ser aplicado. Tá? E aí a gente conta muito com o apoio dos representantes aqui das secretarias, dos professores, dos alunos, dos discentes e de toda a comunidade para nos auxiliar. Essa é a primeira versão, provavelmente vai passar por adequações futuras, ampliações, mas é uma proposta inicial que nós ousamos estar desenvolvendo. Pode passar, Letícia, por favor. Então, a partir daqui, é o segundo elemento do e-book, né, que fala sobre as tecnologias no contexto educativo. A Larissa vai apresentar um pouco mais os detalhes. E, em seguida, o terceiro elemento que apresenta já os caminhos, os exemplos, as possibilidades para os nossos professores e professoras da educação básica. Muito obrigado até aqui. Você tem que ligar o microfone, está desligado o seu microfone, Larissa. Tem alguma orientação para ela? Agora ligou. Fala. Isso. Pronto. Sim, estamos te ouvindo. Muito bom dia, primeiramente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando de Cuiabá, né? Eu e outros colegas aqui do Instituto Federal de Mato Grosso, nós fazemos parte da PCI, enquanto estudantes, né, do curso de doutorado da Faculdade de Educação, e participamos dessa disciplina junto com a professora Rosemara e com a professora Daniela, e eu acho que hoje é uma satisfação para todos nós podermos apresentar esse resultado. Né? Como o Luiz já falou no início da apresentação, ao longo do curso de mestrado, doutorado, a gente produz muitos artigos, muitos papers, muitos trabalhos, mas esse trabalho eu acho que foi elaborado com muito carinho e ele tem um diferencial, né? Ele tem aí a participação de todos efetivamente, de uma turma, cada um trazendo uma perspectiva com a contribuição das professoras, e isso sem dúvida enriquece demais o trabalho, e ele tem uma proposta prática para que realmente a gente consiga fazer uma contribuição com os professores, com a educação básica, com material aberto, de qualidade, que foi produzido, discutido e pensado, para que os professores pudessem se apropriar desse material e implementá-lo em sala de aula, né, dentro da perspectiva aí do uso das tecnologias na educação, uma perspectiva crítica, uma perspectiva da cidadania, da democracia, olhando tanto a perspectiva do professor, quanto da formação do aluno, quanto da formação do professor. Então, ao longo dos outros e-books, isso também vai ficar demonstrado. Eu peço desculpa, Daniel, um pouquinho que ocorreu um lapso aí de fuso horário, porque em Cuiabá a gente já se atrasou também. E alguns convidados aqui de Cuiabá, eles devem estar entrando agora às 8 horas na sala online. Mas, dando continuidade, então, a linha temática 2 desse e-book, que trabalha com tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto educativo, as possibilidades e as orientações tecnológicas, ele foi organizado em 4 subtópicos, nos quais ele evidencia em cada um uma abordagem. Né? A primeira parte dessa linha temática, ele traz aproximações entre
as tecnologias digitais de informação e comunicação e a cidadania e democracia, estabelecendo uma inter-relação dessas tecnologias no contexto educativo na perspectiva de uma abordagem crítica em sala de aula. Então, enfatiza ali a importância do diálogo, da reflexão crítica, dos desafios que essas novas tecnologias trazem para a sala de aula e de como enfrentar esses desafios junto aos alunos da educação básica. Como é que nós, enquanto docentes, podemos contribuir na formação desses cidadãos, né? Como é que esses cidadãos vão se comportar nessa nova sociedade digital que está se formando, que vem se formando. E quais são, então, as responsabilidades, quais são os direitos desse cidadão nesse ambiente digital. Na sequência, na parte 2, ele trata da cidadania, da democracia, junto aos processos educacionais. Então, ele vem discutir também a importância da inclusão dessa tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem, visando a inclusão, visando a equidade, visando a participação ativa de alunos e professores na construção de conhecimento. Também aborda, como eu já falei, a questão dos direitos e deveres de cada cidadão nesse espaço digital e enfatiza ali a participação consciente e responsável, com base na ética, na legalidade, na segurança, na responsabilidade. Então, a gente parte do princípio que esses alunos, apesar de terem contato com tecnologias como um dispositivo móvel, uma rede social, muitos deles ainda não têm ou não tiveram a oportunidade de uma formação para se comportar nesse meio digital. De uma formação que traga e que demonstre para ele quais são seus direitos, seus deveres, suas responsabilidades, os perigos que esse meio digital apresenta, tanto para ele quanto para os seus dados. Então, esse item 2.2 aborda um pouquinho disso. No item 3, os recursos tecnológicos, possíveis categorias de definições e uso. O grupo visou apresentar 3 categorias. Então, nós apresentamos organizados em 3 categorias, que são os aplicativos, as plataformas e as tecnologias assistidas, algumas das possibilidades de aplicativos, plataformas e tecnologias assistidas que estão disponíveis. Buscamos elencar principalmente aquelas que ou são gratuitas ou temos uma versão gratuita, dentro de cada uma dessas categorias, enfatizando aquilo que ele potencializa, que ele pode potencializar no processo pedagógico e que o professor pode se apropriar de cada uma dessas tecnologias ao longo do seu percurso pedagógico, da sua proposta pedagógica em sala de aula. E, por fim, o item 2.4, elementos pedagógicos para a cidadania e democracia, o grupo buscou enfatizar 3 elementos que são fundamentais no desenvolvimento das práticas pedagógicas com o uso de tecnologia em sala de aula. E aí enfatizamos, então, a questão do diálogo, da problematização e dos projetos educacionais. Então, essas tecnologias, elas não podem ser vistas como simples artefato tecnológico que vai ser colocado em sala de aula. Então, ela deve ser inserida nas propostas pedagógicas dentro de um projeto educativo, deve-se estabelecer ali um diálogo crítico, reflexivo, e também a problematização dessas tecnologias, do porquê e para que essas tecnologias estão sendo, então, ali inseridas nesse ambiente educacional. Dando continuidade aqui, a última linha temática, que é a linha temática 3, traz, então, desenvolvendo esse cidadania, propostas pedagógicas com tecnologias digitais.
A linha temática 2 são apresentadas, como eu falei, várias plataformas, aplicativos e tecnologias assistivas, mas aqui na linha temática 3 a gente já organizou essas propostas pedagógicas a partir dos 9 elementos propostos por Ripple para a promoção da cidadania. Então, nós buscamos efetivamente entrar em sala de aula, pesquisar dentro de uma sala de aula como as tecnologias que estão aí disponíveis poderiam ser apropriadas pelos professores dentro de um projeto educativo, dentro de uma proposta que tem por objetivo promover e desenvolver o ensino com e sobre o espaço digital, organizar então e desenvolvendo cada um desses 9 elementos que nós acreditamos e defendemos com base no Ripple, que são essenciais para a promoção da cidadania. Então, nós temos aí ferramentas e todo um projeto, né, de uma proposta pedagógica que visa promover e desenvolver a questão do acesso digital, discutir esse tema, do comércio digital, da comunicação digital, do letramento, da netiqueta, da regulamentação das legislações digitais, dos direitos e das responsabilidades, do bem-estar e da saúde digital, da segurança, e a gente finaliza a temática 3 apresentando os tutoriais de cada uma das tecnologias que foram sugeridas em cada uma dessas propostas. É importante salientar que esse book, essas propostas, como o Luiz também já colocou, não são um caminho fixo, não é uma proposta imposta, mas é uma sugestão, um guia, para que cada professor consiga de maneira prática, de maneira acessível, pensar ali numa proposta, né, ter acesso a uma proposta pedagógica, na qual nós sugerimos tecnologias para serem utilizadas dentro da sala de aula e para já acabou o tempo de discutir, de problematizar a questão desses elementos. E aí eu destaco aqui também a questão, por exemplo, do bem-estar e da saúde digital. Então, para que os alunos compreendam todos os riscos, inclusive para a saúde física e mental, de um uso excessivo de tela, de videogames e de outras tecnologias que estão à disposição do aluno, né? Eu vou apresentar aqui agora, com base no da segurança digital, como é que essas propostas pedagógicas estão apresentadas nesse livro. Então, para cada um dos 9 elementos e das 9 propostas pedagógicas que a gente traz, nós organizamos um quadro em que nós destacamos ali um tema que vai ser abordado, nesse caso aqui, segurança, proteção de dados, hardware, software. Larissa, você está me ouvindo? Acho que ela não te ouve. Larissa, oi? eu vou pedir para você ser mais breve, que o tempo do grupo já passou, tá bom? Joia, obrigada. Larissa, os recursos necessários, tecnológicos e também outros recursos, a descrição da atividade e alguns referenciais teóricos complementares, todos eles com os links no qual o professor já pode clicar e ter acesso ao material complementar de evidência ou diretamente às plataformas, aplicativos que a gente sugere ao longo das práticas pedagógicas. Aqui nesse exemplo, só para destacar como as plataformas sugeridas foram Brainstorm, Padlet, Jamboard, e aí então o professor clicando já consegue ter acesso a essas ferramentas. E por fim, os tutoriais de cada uma das ferramentas que nós, dos artefatos que nós apresentamos ao longo das propostas pedagógicas, eles são apresentados, tem um QR Code e um link, em que o professor pode estar acessando e conhecer um tutorial rápido de como utilizar aquela ferramenta, aquele artefato, para aquela proposta pedagógica. Para finalizar a nossa apresentação aqui, a gente termina com a citação de Freire. Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia, não a divinizo de um lado, nem a diabolizo de outro. Por isso mesmo, sempre estive em paz para lidar com ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial dos estímulos e desafios, a curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças.
e dos adolescentes das classes sociais chamadas desfavorecidas. Então, a gente finaliza a apresentação do nosso e-book com essa frase e esperamos que todos façam aí um bom proveito desse e-book. Obrigada. Muito bem, obrigada, Larissa. Então, agora a gente passa para o e-book 2, vai ser apresentado pela Ariane. Bom dia. Meu nome é Ariane, como já foi proferido aqui pela professora Daniela, por meus colegas. Vou pedir licença para não utilizar o slide como suporte de memória, mas tentarei apresentar aqui oralmente, de forma dinâmica, o nosso trabalho no e-book 2. Também foi uma construção coletiva, e eu agradeço de antemão o empenho, a dedicação das professoras Rosemara e Daniela, que não foi um trabalho fácil, foi árduo, muitas concepções, cada pessoa de um lugar de fala também, de um lugar conceitual, e isso gera embates, mas também gera uma riqueza na construção. Então, nós queremos agradecê-las aqui mais uma vez e quero mencionar, no volume 2, ressaltar que esse é um trabalho aberto e gratuito, para que seja amplamente disseminado nas nossas redes, entre os nossos colegas de trabalho, porque o nosso objetivo só será alcançado, todo esse trabalho só será ainda mais profícuo se chegar às mãos dos nossos colegas professores. Então, nós queremos aqui solicitar também esse empenho coletivo de divulgação, de compartilhamento, porque o objetivo é ajudar os nossos colegas, nós que estamos aí no cotidiano das escolas, então nós pedimos também essa parceria. No volume 2, a Sandra Valéria, o João, a Fernanda, o Michel levantou e saiu, a Enilda levantou e saiu, a Denise estava aí, também saiu. Os autores foram Andressa Coutinho, eu, Ariane Oliveira, é um tema que ainda gera muito Coimbra, preconceito, Nossos colegas também, que contribuíram a Sheila está em pé ali. Quero fazer menção deles aqui e dizer que toda a questão da formação continuada que nós tratamos nesse trabalho tem como pressuposto uma tríade, não é a formação descolada de outras dimensões, mas a formação pensada também em articulação com políticas públicas e condições de trabalho. Porque, às vezes, se nós descolarmos somente para a dimensão da formação dos professores, nós podemos recair numa mera culpabilização deles de não querer ou de resistirem a uma mudança. E, às vezes, se nós olharmos com um pouco mais de cuidado, a gente vai notar que não é bem assim. Então, há toda uma história, todo um contexto político e também há condições de trabalho que estão envolvidas na questão. Então, nós tratamos da formação continuada tendo isso como ponto de partida. Não é uma dimensão descolada, desfocada de todo esse contexto histórico e social. Na primeira linha temática, esse e-book segue 3 linhas temáticas, nós tratamos da questão conceitual das tecnologias digitais, pensando nessa apropriação crítico-reflexiva. Então, se você tiver a oportunidade de ler os 4 e-books, ele é um contínuo, mas também, se você preferir um tema ou outro, não há prejuízo do que pode nos acrescentar. Então, quando você olha para o e-book 1 e você vê que, se partir dele, outras questões serão mais bem analisadas nos demais e-books. Então, nós falamos aqui de coisas que também têm conexão com o que os colegas bem já expuseram aqui, principalmente partindo do conceito de e-cidadania, então não vou me deter muito nisso. Então, nós tratamos desses conceitos para pensar criticamente, pensar numa apropriação que se faz das tecnologias como mediação, não como um fim em si mesma. No capítulo 2,
nós falamos um pouquinho de concepções de ensino e aprendizagem na linha temática 2, com a apropriação das tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse momento, né, do e-book, nós colocamos o foco na questão do ensinar e aprender com o TEDIC, porque dependendo da concepção que se tem, haverá uma apropriação ou não das tecnologias, né, como mediação no meio educacional. Então, nós trazemos essa questão para pensar como é que nós podemos, então, ensinar e aprender com esses recursos que hoje estão nas mãos dos jovens, que estão aí na formação desses que são também titulados como nativos digitais. Então, há um conflito geracional, mas também há meios para que possamos manter uma fundamentação dialógica entre professor e estudante, para que esse contexto social do qual a escola também faz parte seja significativo, seja formativo de fato e nos ajude a avançar na construção de uma sociedade mais democrática, que tenha sujeitos que consigam agir de forma mais autônoma. Então, isso também tem a ver com o que a gente pensa na nossa concepção de ensino e aprendizagem. E aí, para tratar disso, nós colocamos em destaque 3 abordagens, né? A socio-interacionista, colocando em foco a abordagem vigotskiana, então a gente passa por aí também para pensar nesse ensino-aprendizagem como mediação. Nós também tratamos da abordagem sociocultural, pensando na questão dos letramentos, que também foi aqui abordado, né, de alguma maneira para os meninos no e-book 1, pensando também nessa dimensão multimodal que as tecnologias nos trazem. Então, há novos jeitos de ler e escrever nesse contexto e como que isso, como prática social, pode nos afetar, pensando nas nossas práticas de ensino e aprendizagem com a inserção de TEDx também nesse contexto. E também colocamos em destaque a abordagem da pedagogia histórico-crítica, colocando em foco também as postulações de Demerval Saviani, para que a gente pense as práticas sociais, né, como uma apropriação política para uma atuação, né, também crítica na sociedade. Então a gente passa por esse caminho e traz ainda, né, pensando nisso, a contribuição do coordenador pedagógico, porque ele é um formador, sobretudo em atuação na educação básica, e ele, como formador, também tem esse papel articulador ali entre os colegas, entre trocas de saberes. Tudo isso pode ser ali promovido, pode ser gerado por uma atuação desse coordenador pedagógico também. Então, nós trazemos essa questão, essa problematização como possibilidade formativa na educação básica, também para avanço e ampliação da apropriação das TIC na educação básica, no ensino e aprendizagem sobretudo. Também falamos um pouquinho nessa linha temática sobre alguns cursos de extensão, grupos de estudos, como possibilidade de formação continuada para os nossos professores, para os nossos colegas. O GEAD está aí, né, como uma possibilidade também, para que a gente possa continuar, né, em aproximação com aqueles que estão aí na lida no dia a dia, no cotidiano escolar, mas que podem manter um diálogo com a universidade, para que a gente consiga ampliar, problematizar questões tão importantes como essas que a gente tem discutido aqui. Por fim, nós passamos então para a linha temática 3, com sugestões e caminhos, né, que ensejam a exploração de recursos didático-formativos para os professores. A gente traz, assim como os colegas mostraram aqui, né, do ponto de vista bem prático mesmo, de como nós podemos nos apropriar desses cursos e também desses recursos. E aí vou só citar alguns deles aqui, que nós colocamos lá, mas sobre redes colaborativas virtuais, recursos educacionais abertos.
plataformas virtuais de aprendizagem, internet LGPD, webcast, jogos digitais, softwares educacionais, entre outros aplicativos. Então, convido vocês a conhecerem esse e-book, socializarem com os colegas, para que a gente tenha, então, condições de ampliar os nossos diálogos nesse caminho de formação continuada, para que haja mesmo um movimento coletivo de apropriação crítico-reflexiva das tecnologias, do nosso saber fazer, né, do nosso ensino e aprendizagem ali nas escolas, nos contextos educacionais. Eu gostaria de encerrar a minha fala aqui com uma frase de Vygotsky, que a gente se apropriou por meio da obra de Reiki 2001, que é a seguinte: a função mediadora dos instrumentos criados pelos homens amplia a possibilidade de intervenção na natureza e na sociedade. E nós precisamos mais do que nunca nos apropriar para atuar e intervir nessa sociedade em vigência e também naquela que nós queremos construir. Então, eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento ou maior compartilhamento do trabalho. Obrigada. Muito bem, Ariane, obrigada. Agora a gente convida a Caroline Martins para fazer a apresentação do e-book 3. E depois, ao final, a gente vai convidar, tem outros autores aí na plateia para vir aqui, viu, Débora? Quem mais? Genesi. Justamente. Olá, pessoal, tudo bem? Sim. Certo? Bom dia, prazer estar aqui conversando com vocês. Também falo. Caroline, só um minutinho. Só quero dar as boas-vindas para quem chegou agora no ambiente virtual, no Meet. Tem alguns convidados que não são de Goiânia e que entraram aqui virtualmente. Nós iniciamos já a apresentação dos e-books que foram construídos, então nós damos as boas-vindas. Larissa pediu para que vocês se apresentem no chat do Meet, por favor, para que eu possa, ao término da fala da Caroline, anunciar os convidados que estão presentes e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Pronto, Caroline, desculpa te interromper. Imagina, professor. Pessoal, muito obrigada pela presença, né? A gente fez um trabalho ali bastante hercúleo, né, de convite, então é uma satisfação recebê-los aqui, principalmente porque esse é um momento de bastante felicidade, né, acho que das professoras, mas principalmente da gente, nós alunos que percorremos esse caminho que, como todos aí já disseram, né, apresentaram, foi bastante desafiador. Acho que todos nós sentimos assim, a peso da responsabilidade de fazermos um material que propõe, né, auxiliar nesse processo de formação e auxiliar o trabalho docente, principalmente pensando em educação básica. Então, eu vou falar agora com vocês um pouquinho do que nós desenvolvemos, né, no volume 3 dessa coleção, que é a coleção Tecnologia e Educação Básica. E esse volume 3 a gente denominou de plataformas digitais de trabalho docente. Qual que foi, né, o intuito da gente pensar plataformas digitais de trabalho docente? Nós, na verdade, apresentar as autoras, né, sou eu, Caroline, a Elma, a Regiane e a Suzane, né, um grupo um pouquinho menor, mas um grupo que trabalhou bastante para apresentar esse material para vocês. Aqui uma imagem do resultado, né, final do nosso e-book. Então, assim, por que pensar a questão das plataformas digitais? A gente, ao longo da disciplina, discutiu bastante a respeito de um novo cenário que se estabeleceu dentro da educação, quando a gente pensa tecnologias enquanto artefatos, de utilização dessas tecnologias em sala de aula, e pensando também
contexto que a gente recentemente viveu, todos nós da educação passamos por alguma questão bastante desafiadora e preocupante, que foi o momento da pandemia. Quando a gente passa por esse processo, nós verificamos diversas transformações no contexto escolar que perpassa pela utilização das plataformas digitais. Professores aí, seja da educação básica, seja da educação superior, não tiveram outra alternativa senão recorrer a esses recursos. E aí, recursos diversos, a gente fala de recursos abertos, a gente fala de recursos aí, de empresas privadas, né, para tentar alcançar o aluno. E aí conseguir desenvolver, né, as atividades escolares da melhor forma possível diante de um cenário tão caótico que foi esse momento da pandemia. Então, quando a gente traz essa discussão de plataformas digitais, é justamente para a gente tentar entender, ao longo desse período até agora, como que está esse cenário, né? E a gente vai tratar de alguns aspectos especificamente. Então, a estrutura do nosso e-book, ela vai se apresentar da seguinte forma: a gente tem a apresentação, né, da coleção pelas professoras, a apresentação do e-book por nós, autoras, e também dividimos esse e-book, assim como o pessoal do e-book 2, em 3 grandes linhas temáticas. Em que a primeira, a gente vai tratar o trabalho docente na cultura digital, então fazer uma discussão a respeito da inserção das plataformas digitais no contexto escolar. E o que isso implica, né, em termos de uma discussão de entendimento crítico a respeito da utilização de plataformas digitais e o que a gente compreende como trabalho docente dentro deste contexto que se estabelece a partir do ano de 2020. A linha temática 2, ela vai apresentar aí, desafios e possibilidades diante de um processo que a gente vai chamar de processo de plataformização da escola. Isso é a relação com o trabalho docente. A linha temática 3 vai discutir inserção de tecnologia de informação e comunicação na educação escolar. E aí, assim como as outras propostas de e-book, a gente também pensou em uma questão mais prática, né, para a gente auxiliar esse professor que vem aí em busca de informações, de reflexões, quando acessa o nosso e-book. Então, o objetivo foi realmente trazer para o material que nós elaboramos alternativas, né, de utilização desse recurso, desses artefatos, pensando aí onde é que as plataformas digitais adentram o contexto escolar e adentram principalmente o trabalho docente. E pensando também o trabalho dos gestores dentro deste contexto, né, que uma coisa alimenta a outra. Seguimos então para as considerações finais, as nossas referências. O apêndice foi uma característica diferencial do nosso e-book, porque ele vai trazer todos os documentos consultados, sites consultados, que nos deram subsídio aí para fazer a análise, né, e depois categorização de plataformas digitais que nós trabalhamos aqui no e-book. E aí, ao final, a gente apresenta biodados, que são informações tanto das organizadoras quanto das autoras. Então, pessoal, existe assim uma preocupação deste grupo, neste e-book, de tratar, né, do que as plataformas digitais nas escolas, o que significou a entrada dessas plataformas, muito mais assim, intensamente a partir, né, da pandemia do Covid-19. Mas nós também fizemos um recorte, tanto temporal, né, que vem da pandemia, como espacial. E aí explico por quê. Nosso grupo, ele é bastante heterogêneo, né? Vocês percebem que a gente fala de diferentes lugares, tanto aí de Goiás, né, diferentes discentes que estudam aí em Goiânia, mas também residem em outras cidades do estado. Mas também temos pessoas de outros estados. Então, aqui em Mato Grosso, a gente tem alunos de diferentes cidades aqui do estado. E nós pensamos que, já que nós estamos uma instituição referente à educação básica, por que não a gente tratar de uma região que faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Então, nós pensamos na questão de concentrar a nossa discussão no Centro-Oeste.
pensando especificamente as escolas públicas, né, de educação básica dentro deste contexto do Centro-Oeste. Então, a gente vai pegar informações do estado de Goiás, do estado de Mato Grosso do Sul e também do Distrito Federal, concentrando aí as nossas análises e as nossas discussões teóricas também. Só que, como é que eu vejo o chat aqui pelo telefone? Para ver se eles já colocaram o QR Code para a gente credenciar. Marcar presença lá. Pensando inicialmente na pandemia, mas também no pós-pandemia. E como que isso afetou, principalmente quando a gente pensa lá, né, no auge da crise, com o ensino remoto emergencial, e como essas plataformas, elas foram se Gente, o trem tá passando aqui. No nosso cotidiano escolar, principalmente falta 3 minutos. A gente relembra aí a utilização de plataformas do Google, plataforma da Microsoft, que são grandes empresas, né, que são e acabaram por estabelecer uma relação do público e do privado, mesmo que isso não ficasse claro, e essa era uma das intenções do nosso e-book, deixar claro que essas relações, elas se estabeleceram e se intensificaram na pandemia. Então a gente se deparou com um novo cenário, né, com a presença das plataformas na constituição do espaço escolar. E aí, no primeiro momento, isso era obrigatório, a gente não tinha outra alternativa, mas ao longo desse processo ela se tornou praticamente assim, corriqueira, digamos assim. Então a gente vai tratar essa linha temática 1 da relação das plataformas digitais com o trabalho docente, né? E pensando essas plataformas como uma ponte entre alunos e escolas. Essas plataformas, muitas vezes, elas têm um acesso gratuito até certo ponto, né? Já estavam disponíveis no mercado, então ganharam um certo protagonismo. E mesmo depois do cenário pandêmico, a gente, né, continua ainda a utilização. E esse processo de platformização, ele se refere à integração das plataformas digitais nos processos econômicos, governamentais, né, reorganizando práticas culturais. Então, é isso que a gente entende por processo de plataformização. E quando a gente fala deste processo dentro do contexto escolar, é justamente porque ela vai adentrando, né, o cotidiano da escola e vai, aí, de certa forma, também influenciando as práticas, né, e a nossa visão a respeito da introdução das tecnologias na escola. Então, a gente traz também uma discussão a respeito que Castro entende por a sociedade em rede, né, pensando aí as conexões que a gente faz, as conexões que a gente desenvolve ao longo do tempo por meio, né, de aparatos tecnológicos. Então, pensar essas tecnologias que são as plataformas digitais é pensar também que nós estamos inseridos em um contexto de uma sociedade em rede. Em outro sentido também, a gente vai discutir, né, um conceito que a gente chama de capitalismo de vigilância, no sentido de que essas plataformas, mesmo que não fique muito clara essa intenção por trás da disponibilidade do seu trabalho, elas também utilizam, né, a coleta e uso de dados pessoais para fins comerciais. Esse foi um dos focos, né, da nossa discussão na linha temática 1, porque acaba sendo um modelo de negócio, né, dessas plataformas que são privadas. Muitas vezes elas priorizam a exploração de dados e que, de um jeito ou outro, exige um processo de reflexão e de crítica sobre a utilização delas dentro do contexto, né, de educação, principalmente se a gente pensar no contexto de educação. E aí a gente acaba destacando, obviamente, né, o papel da regulamentação, né, por exemplo, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados e do Marco Civil da Internet. Agora é sua vez. Agora é sua vez de falar. Já passou do tempo. Fosse necessário, né, e aí propor, chamar esses professores para refletir com a gente a respeito desse contexto. E aí um dado interessante, a gente traz aí nessa situação, de que 66% das instituições brasileiras hospedam os serviços de e-mail
no Gmail, no Microsoft, essas plataformas. Sim, professora? Carol, tá acompanhando, tá atenta, né? Quanto tempo tem de apresentação, Carol? Falta muito? Já estou finalizando. Ótimo. Obrigada. Pode continuar. Então, assim, pensar nessa questão, né, da quantidade de escolas que utilizam esses trabalhos. Então, assim, né, é necessário um cuidado na utilização dessas plataformas. Na segunda linha temática, a gente já tem um trabalho, né, de pensar os desafios e possibilidades dentro deste processo de plataformização da escola, né, e da sua relação com o trabalho docente. Pensando aí em maneiras de você repensar, né, quais são as maneiras da gente tirando foto. de utilização de recursos abertos, por exemplo, para o trabalho, né, no dia a dia escolar. E aí a gente traz para reflexão e para análise algumas categorias, né, de plataformas digitais que a gente vai denominar aí de plataformas de redes sociais, como Instagram, plataformas virtuais de aprendizagem, né, A Débora tá melhor. o Education, Microsoft 365, e aí a gente mesa, né? Isso tudo que tem dois, né? E minha cara de bunda. que a gente vai captar informações de diferentes regiões do Centro-Oeste. Por último, a gente tem, então, a nossa linha temática 3, que vai trazer aquela proposta que eu mencionei, né, da inserção dessas novas tecnologias na educação escolar, né, e sugerir aí alguns recursos. Então, a gente vai trabalhar a integração de plataformas pedagógicas e a integração da prática docente. Num segundo momento, a gente trata do uso de blogs, podcasts na sala de aula e essa relação com as plataformas, a valorização dos materiais produzidos por professores em reuniões pedagógicas e a colaboração entre escola e universidade, aí pensando em cursos, né, o que nós temos de material para a gente pensar a respeito dessas plataformas e também utilizar essas plataformas. E aí, o último tópico, né, o exemplo de cursos livres de extensão que poderiam, né, apoiar a prática pedagógica desses professores. Aí alguns exemplos, né, tipo, por exemplo, a plataforma do AvaMec, né, que é bastante interessante, muitos cursos disponíveis, o próprio WebQuest e ao auxílio na produção de materiais. E a título de considerações finais, nós trazemos aí uma discussão bastante embasada em tudo aquilo que a gente desenvolveu ao longo do e-book, sobre o impacto das plataformas no trabalho docente, né, a plataformização da escola, né, esse processo que vem ocorrendo aí desde a pandemia, os critérios do uso dessas plataformas digitais, né, principalmente quando a gente pensa a parceria de público-privada e público pensando no papel do Estado, né, dentro dessa relação, e da autonomia docente e recursos educacionais abertos, pensando principalmente a importância da autonomia dos professores em compreender o material que eles estão utilizando, né, de forma crítica a respeito disso, propor reflexões a respeito disso, bem como o potencial das práticas da educação aberta e dos recursos educacionais abertos. Aqui com essas referências e, por último, aí, o postinho das nossas autoras que desenvolveram esta obra. Muito obrigada. bom. Muito bem, obrigada. Nós tivemos um probleminha de comunicação nos convites que nós enviamos. Como nós temos muitas estudantes de doutorado em Cuiabá, nós convidamos também a Secretaria de Educação de Cuiabá. E nós esquecemos que lá o fuso horário é diferente. Então, nossos representantes e convidados entraram um pouquinho depois do início. Então, eu vou registrar aqui rapidamente a presença de todos e todas, já agradecendo e dizendo a vocês que estamos apresentando 4 e-books de apoio aos docentes da educação básica sobre essas temáticas
e que estamos buscando parcerias com as secretarias para um desenvolvimento de trabalho coletivo, conjunto, de formação continuada dos professores e de utilização desse material. Então, gostaria de registrar aqui a presença da Tamara Oliveira, coordenadora de formação continuada da DRE de Juína, a Eva, da Coordenadoria de Desenvolvimento da SEDUC do Mato Grosso, a Realine Moreira, do CEPLAG Mato Grosso, representando o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital de Mato Grosso, o Gildson Campos, do Núcleo de Tecnologias Educacionais da SEDUC do Mato Grosso, o Denilson Paiva, do Gabinete da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional da SEDUC do Mato Grosso. Muito obrigada pela presença de vocês. Passamos então para a última apresentação do e-book 4 da Cíntia. Oi, pessoal, bom dia a todos. É uma satisfação estar junto com vocês. Gostaria de agradecer a oportunidade, professoras Daniela e Rosemara, professora Rosemara, minha orientadora, que nos proporcionou a oportunidade da construção desse trabalho durante a nossa disciplina. Como os colegas anteriores falaram, nós produzimos em conjunto, todos na tentativa de trazer reflexões e proposições importantes sobre os recursos digitais, didáticos, sobre o material teórico, material legislativo, todas as questões que circundam o uso de tecnologia na educação, desenvolvimento de habilidades, reflexões e o desafio do e-book 4 foi exatamente trazer algumas considerações sobre isso. Vou compartilhar a apresentação aqui com vocês, para que nós possamos adiantar a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a presença de todos também que estão tanto presenciais quanto online. Acho que é um material bastante rico de divulgação sobre o nosso conteúdo, que vocês vão poder acessar posteriormente. Acho que vale bastante a ressalva do material de acesso gratuito, de qualidade, acesso livre. Isso é muito importante para que todos os professores e usuários em geral possam acessar o conteúdo. Então, o nosso e-book 4, Conectando Saberes, a integração dos recursos didáticos nos processos educacionais, as organizadoras professoras Daniela e Rosemara, os nossos autores, eu, a Karine, Débora, Ednei, Ana Clélia, a professora Rosemara. Então, nós trouxemos as possibilidades dessa integração dos tantos recursos digitais nesses processos educativos, no processo de ensino e aprendizagem, e nós podemos compartilhar com todos os professores. Então, vou passar rapidamente pela nossa estrutura geral. Então, nós temos uma parte de apresentação, a organização, introdução e contextualização feitos pelas professoras, pelas organizadoras e também pelos autores, trabalhando justamente essa questão entre os recursos didáticos, digitais e os processos educacionais, focando com o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Então, nós trouxemos primeiramente a linha temática 1, que traz 3 pontos principais, pensando sobre tecnologias na educação brasileira, que é justamente um tópico bastante importante nessa contextualização de como a tecnologia foi adentrando aos poucos as escolas, no sentido tanto de regulamentação, que é tratado no item 2, tratando lá desde muitos que estão presentes, vão se lembrar, por exemplo, do Proinfo, lá em 1997, uma das primeiras tentativas do governo federal de introduzir tecnologias na educação brasileira. Então, a gente traz esses marcos teóricos, as normas legais, tanto como os pareceres principais do Conselho Nacional de Educação relacionado a isso. Então, a gente traz essas informações para que se possa contextualizar. E aí, a gente coloca isso como uma forma bastante importante, porque, como outros colegas falaram, nós passamos aí pelo advento da pandemia. Talvez fique uma sensação de que a tecnologia na educação é usada a partir da pandemia. Então, é importante essa contextualização
de que desde 1997, não só com Prolifo, mas com discussões em geral de autores sobre o tema, que há essa contextualização da tecnologia da educação muito anterior ao advento da pandemia. Então é importante a gente trazer essas reflexões. E nós trazemos também no terceiro tópico dessa primeira linha temática, de fundamentos teóricos, a conceituação de alguns termos. Nós sabemos que, por se tratar de tecnologia, nós temos termos específicos. Então, conceituação, por exemplo, de internet, de educação aberta, atividades síncronas e assíncronas, conteúdos digitais em geral, esses elementos que compõem essa área de tecnologia, que muitas vezes pode parecer estranho ao usuário iniciante. Então, a gente pode trazer, pode ter essa contextualização sempre baseada nos autores, em referências teóricas e nos conceitos da área da tecnologia de educação e informática. Então, nós para trazer um exemplo do conceito de educação aberta, por exemplo, que é um conceito que vocês podem observar que permeia toda a coleção, Então, desde o e-book 1, o 2, o 3 e o 4, vocês vão ver passar por esse conceito. Que, apesar de ser um conceito bastante popularizado a partir do Instituto de Educação Aberta Brasileiro, inclusive o professor Theo Biel da UNB, que fala bastante sobre isso, esse conceito não é novo. Então, o primeiro conceito formado lá em 1977, nos Estados Unidos, foi o John Coffey, que pensava nessa restrição da barreira para o ensino e aprendizagem. Então, ele, posteriormente, John Lewis também falou sobre isso, para que a gente pense no sentido de remover as barreiras sobre o ensino e aprendizagem. Que barreiras são essas? O e-book 3 fala muito sobre isso, sobre essa plataformização, em que nós temos, às vezes, muitas barreiras que prejudicam o acesso a determinadas tecnologias. Não só em plataformas, mas ferramentas, recursos, e essa remoção de barreiras faz parte da defesa de uma educação livre e aberta. Então, acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso, e no e-book a gente traz essa contextualização completa na primeira linha temática, para que o leitor tenha essa noção de como esses conceitos foram sendo criados, tanto a partir do arcabouço legislativo quanto teórico. E aí nós temos na linha temática 2, como começar algumas possibilidades e orientações pedagógicas, falando sobre como o professor pode ter algumas orientações e quais os critérios, são 2 itens, orientações pedagógicas para o apoio do professor, porque são muitas ferramentas, são muitos itens a serem considerados, então a gente entendeu que seria importante trazer essas orientações e também alguns critérios de escolha dos recursos educacionais abertos e ferramentas digitais. Os recursos educacionais abertos foram prioritários na nossa escolha, pensando nessa educação livre e aberta, trazendo os bancos de recursos educacionais abertos que tem diversos no país, de acesso para os professores, e quais os critérios a gente utilizou para escolher, e também que pode orientar o professor a escolher de acordo com o nível de ensino, a série adequada, o conteúdo, então todas essas questões a gente traz esse detalhamento para apoio do professor. E na linha temática 3, nós trazemos justamente essa classificação desses recursos digitais. Então, nós trazemos essa classificação a partir do professor Armando Valente, da Unicamp, que traz essa contextualização desde 1998, Isso foi a ser amadurecido no decorrer do tempo. Ele classificou inicialmente como tutoriais, programação, jogos, simulação, ferramentas de autoria, multimídia e internet. Apesar de ser uma classificação teoricamente antiga, é uma classificação que veio se adaptando aos conceitos atuais. E nós trazemos também como apoio, para atualizar o nosso conceito, os princípios das professoras Teixeira e Charme, que fazem o processo de curadoria digital, entendendo que essa classificação precisa ser atualizada, no sentido de incorporar novas tecnologias que surgiram no decorrer desse tempo. Então, o e-book traz tanto a conceituação de cada um desses itens, como opções que os professores podem ter em relação a isso, e as formas que eles podem
utilizar. E, diante disso, nós temos as considerações finais que fazem uma reflexão sobre o contexto de dados, das ferramentas e dos recursos didáticos digitais e também as referências que podem ser consultadas. Baseado nisso, como foi, né, nossa escolha desses materiais, que é o foco do nosso e-book. Então, os critérios de seleção foram baseados especificamente nos recursos educacionais abertos. No rodapé da apresentação, vocês vão ver os nossos referenciais teóricos, né, justamente trazendo essa contextualização desde o Valente de 1998, passando pela TGM Sharp em 2015 e sair de passo em 2023, para tentar abarcar o máximo de conceitos que nós temos relacionados a isso. Então, nós consideramos o tipo de acesso, né? Então, recursos que precisam de login, internet, por exemplo, o tipo do recurso, o formato, os requisitos, o custo, a instalação, os equipamentos necessários para acesso, são todas informações que o professor precisa ter antes de escolher o seu recurso. Porque diante do contexto da sala de aula, pode ficar difícil contextualizar naquele momento todos esses recursos. E aí nós temos também informações técnicas, que são as configurações e os sistemas necessários para isso. Por exemplo, o uso de dispositivos móveis, né, o uso de dispositivos físicos, como é o caso dos núcleos laboratórios de informática, mas que não são todas as escolas que possuem. Então, o uso usando celulares dos alunos ou do professor, todas essas questões, né? E, além disso, considerando a usabilidade e o nível de conteúdos, que o nosso foco é a educação básica. Então, nós temos todas essas questões permeando, entendendo que todos esses critérios analisados devem considerar a prática do professor em sala de aula, em diferentes contextos, num país muito diverso, muito grande como o nosso, com diferentes orientações, né, sobre o tema. Então, o nosso objetivo foi tentar abarcar toda essa situação. E vou passar aqui um pouquinho, né, para vocês sobre o nosso e-book, para vocês terem alguns spoilers, né, que tem relação a isso. Spoiler. Para que a gente consiga entender. Vocês vão perceber que o e-book é totalmente gratuito, didático, né, no sentido de que traz bastante, vou passar aqui rapidamente. Então, nós temos bastantes informações sobre os assuntos, né, elementos clicáveis, então, links de acesso, sobre as informações do tema, daquela referida seção, né, do texto. Nós temos informações tanto de referenciais teóricos, inclusive do levantamento dos dados, né, por exemplo, dúvidas de tecnologia que foram se modificando com o tempo, todas essas informações, como eu citei, né, links para vídeos também, materiais didáticos, né, conceitos sobre esse processo durante o processo de ensino e aprendizagem. Todas essas informações estão disponíveis, né, com uma linguagem simples e acessível, pensando nessa diversidade de professores e situações. E aí nós temos também, na parte 2, que eu citei justamente os nossos conceitos, vocês vão perceber toda a conceituação, né, trazendo de onde foram retirados, inclusive, com todas as características específicas que o professor possa necessitar. Então, é um e-book que eu convido para que todos possam ler, possam ter acesso, né, possam compartilhar, porque é um material bastante rico e nós tivemos uma oportunidade bastante importante, né, de trazer essas informações, de construir as informações. Gostaria de agradecer o apoio, né, sempre das professoras Daniela e Rosemar, dos meus colegas de grupo, né. Nós conseguimos desenvolver de todos os demais grupos que ficaram realmente maravilhosos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade para a gente poder divulgar de vocês e conversar um pouco sobre isso. É isso. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Opa. Muito. Não está ligada aí. Oi. Muito bem, obrigada, Cíntia. Então, depois dessas pequenas apresentações de cada e-book, a gente vai abrir agora para o diálogo com vocês, para quem quiser comentar, fazer pergunta, tirar dúvidas.
E aí eu convido a Débora e a Genesi para vir sentar aqui conosco à mesa, porque também são autoras. Claro, Bem? tem as cadeiras ali. Marcos. Antes, quando vocês estiverem encerrando, eu estou por aqui. Tá. Me chama que eu quero fazer uma palavra no final. Pessoal que está online também está aberto. Pode pedir a fala que a gente passa para vocês. Não precisa colocar no chat, não. A Fernanda quer fazer uma palavrinha final quando a gente estiver encerrando. Não precisa colocar no chat, não. Pode pedir a fala que a gente abre. Débora. Oi, Genesi. Hã? Oi? Alguém gostaria de fazer alguma fala? Alguma pergunta? Um comentário. Ah, tá. Obrigada. Pedro, né? Nossa. A gente vai jogar para os autores? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre educação. Eu acho que a educação só tem a ganhar a cada debate, a cada discussão, a cada momento desse. E também parabenizar as pesquisadoras, os pesquisadores que desempenharam esse tempo, essa pesquisa para poder falar de educação, falar de novas tecnologias, sobretudo pensando nisso de forma interseccionada. Porque, assim, às vezes a gente fala muito de inovação, né? E nem de longe que inovação tecnológica significa inovação pedagógica, significa inovação no ensino, né? Na verdade, é muito interessante quando o Freire, né, igual foi citado aí, quando ele fala que não demoniza, nem diviniza as novas tecnologias, é porque, na verdade, as tecnologias, elas são ferramentas. Meios. E elas são instrumentalizadas para o ensino a partir de uma ideia de que o modo como ela vai ser utilizada que define a sua função. Ou seja, facilmente poderíamos reproduzir uma educação totalmente tradicional utilizando qualquer tecnologia que foi falada aí. Utilizando plataformas, utilizando a mídia, facilmente. Então esse momento é muito importante para a gente pensar como instrumentalizar novas tecnologias numa perspectiva que faça sentido para os nossos professores, né, e também para os nossos estudantes. Então a ideia é, de fato, proporcionar ao estudante experienciar a educação de uma maneira que vai fazer sentido do ponto de vista crítico, do ponto de vista de formação para uma cidadania, formação, porque a gente fala muito assim, quando a gente utiliza ativos digitais, né, não quer dizer de fato que os nossos estudantes, a própria experiência dele faz com que ele tenha essa formação para utilizar as tecnologias. Na verdade, significa que ele nasceu num contexto que as tecnologias impactam a vivência dele, inclusive a forma como esse estudante aprende. Ou seja, se impacta a forma como esse estudante aprende, nós da educação temos que ocupar um espaço para poder pensar nessas tecnologias fazendo sentido para a vivência desse estudante. Antes, eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer minha pergunta, eu gostaria só de falar um pouco sobre de qual espaço de enunciação eu estou falando, para ficar bem claro, né, o que eu quero dizer. Bom, eu sou pesquisador em nível mestrado, eu sou discente de mestrado na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de História, pesquiso audiovisual e ensino de História, né, tendo o YouTube como um foco, pensando também em uma história pública, e também eu sou coordenador de uma das maiores plataformas educacionais pensando na educação básica, né, do estado de Goiás, que é a plataforma Ser Goiás. Na verdade, é um projeto de plataforma que tem na televisão, na rádio e na internet. Então, estou falando de acesso de 40 mil estudantes do nosso estado acessando diariamente, um pico de acesso de 56 mil estudantes acessando. É muita coisa. E aí, nesse projeto, a gente tem uma preocupação, e eu queria estender essa preocupação para vocês, né? Eu falei que é muito fácil a gente tradicionalizar a inovação quando a gente está falando de educação, né? E aí a pergunta é, como que a gente pode fazer para fugir de uma tradicionalização da inovação pensando na educação? Como que a gente pode fugir disso? Como que a gente pode proporcionar que os nossos professores trabalhem com tecnologia em sala de aula,
mas dessa maneira que eu falei, de uma maneira que faça sentido pedagógico na vivência dos nossos estudantes, na experiência da educação, num processo de formação integral dos nossos estudantes. Obrigada, Pedro. Opa, toda hora ele desliga sozinho o microfone. Obrigada, Pedro. Mais alguém quer fazer algum comentário, pergunta? No chat, Daniela. Abre aí para nós. Houve a Eva Baroni, houve algum tipo de feedback ou envolvimento de educadores na criação ou adaptação do conteúdo do e-book? Só os próprios estudantes. Eva, foram os estudantes de mestrado e doutorado São professores. que foram os autores dos e-books, claro que orientados por mim, por Rosemara, durante todo o processo. E vários desses estudantes são professores da educação básica, gestores, técnicos e atuantes, né, no campo. Bom, eu vou responder um pouquinho ao Pedro e depois eu passo para a Rosemara, para os colegas aqui que quiserem responder. Se você perceber, Pedro, todos... Todos os e-books, eles são compostos por referencial teórico e por orientações pedagógicas. E as orientações pedagógicas são orientações dessa base epistemológica mesmo, do que entendemos que é o processo de ensinar e de aprender, e acho que a Ariane falou muito bem disso na fala dela. Né? Então, a nossa base pedagógica é muito pautada nos e-books, em Paulo Freire, em Vygotsky. Então, você falou muito bem, é a mesma coisa que a gente pensa, né? A concepção que eu vou ter do processo de ensinar e aprender é a mesma concepção que eu vou fazer uso dessas tecnologias. Então, tem um autor que eu estou estudando agora, internacional, que ele fala que a formação do professor tem que ser técnico-pedagógica. Tecnopedagógica. Não adianta formar para conhecer esse tanto de ferramenta com os QR Codes que a gente colocou para vocês, com tutoriais desses aparatos tecnológicos, se não tiver a formação pedagógica associada. E o que a gente vê é que a gente ainda tem muito arraigado práticas pedagógicas tradicionais sem o uso de tecnologias, e aí quando eu trago a tecnologia, eu mantenho essa mesma prática pedagógica tradicional, que é o que você falou. Às vezes a tecnologia parece que vai ser a salvadora, inovadora do processo, mas o processo inovador é do processo ensino-aprendizagem criativo do professor com o uso dessa tecnologia, e não da tecnologia em si. Então, a nossa concepção de inovação, ela está também pautada como base do processo de ensino-aprendizagem e no referencial teórico utilizado, né? Muitas vezes, a gente está vendo aí, há alguns anos, um alargar de falar assim, vamos usar as metodologias ativas. As metodologias ativas vão salvar a educação, porque o aluno tem que ser protagonista. E aí, quem vem na defesa desse discurso realmente não tem embasamento teórico suficiente da compreensão dos processos de ensinar e aprender. Porque a base epistemológica das metodologias ativas estão baseadas na escola nova. Se você defende uma perspectiva crítica baseada em Paulo Freire e Vygotsky, você não pode defender o uso de metodologias ativas, mas sim de metodologias participativas. Colaborativas. Então, a gente precisa ampliar a formação pedagógica dos nossos professores, né? Essa formação pedagógica, quando se fala da tecnológica, tem que vir acompanhada da pedagógica. E aí se torna desafiante por isso, porque você tem que trabalhar o pedagógico e o tecnológico, para não ficar instrumentalizado e técnico. E aí vem as críticas, quem usa tecnologia é técnico. Quando eu comecei a fazer mestrado, que eu estudava tecnologia, alguns professores da universidade falavam assim para mim, você é positivista, né? Porque eu estudava tecnologia. Aí eu ria e falava assim, não, professora, eu não sou positivista. Mas você não estuda tecnologia?
Aí eu estudo numa perspectiva crítica. Então, até as pessoas compreenderem as possibilidades desse uso, é um desafio para nós que estudamos e defendemos esse uso crítico, né? Você não quer completar? Bom, pessoal, eu vou complementar. A Daniela tocou num ponto central que é concepção. Que é ensino e aprendizagem para um professor, só para falar do professor, né? É que a gente está puxando mais para esse agente, né? Que é o professor. Então, a maneira como ele pensa a educação vai também determinar a maneira como ele faz a educação. E a tecnologia tem ou não tem um lugar nisso? Via de regra, ela tem um lugar que também está nas nossas políticas, que é de artefato técnico, meramente. A tecnologia é concebida sob esse viés. E quando ela é concebida sob esse viés, a chance de nós termos o que se chama virtualização do ensino, ou o ensino tradicional sob nova roupagem, é muito grande. Definitivamente nós não teremos inovação. Nós teremos o que a gente chama de mais do mesmo. Então, a tecnologia não vai fazer diferença, porque, na verdade, do nosso ponto de vista, quem continua fazendo diferença com a tecnologia da inteligência artificial, ou tecnologia móvel, ou outra qualquer, é o professor, é a professora. Então, é nesse trabalhador e nessa trabalhadora que está o nosso olhar e para o qual está voltado o nosso investimento, qualquer que seja a tecnologia, né? Agora, quando a tecnologia é vista como um artefato sociocultural, aí muda a postura do professor e, por conseguinte, o lugar que ele atribui à tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Então, toda a nossa coleção, todos os volumes da nossa coleção, está pautado, né, nessa perspectiva, né, da tecnologia como um artefato sociocultural. Além disso, que já não é pouco, né, porque essas concepções são construídas desde a educação básica, enquanto nós fomos estudantes, então a gente vai construindo uma ideia do que é ensinar, do que é aprender, do que é a aula, de qual é o papel do professor numa aula, de qual é o papel do aluno, da aluna numa aula. Quando chega no curso de licenciatura, por exemplo, essas concepções já estão ali. A gente não parte do zero. E elas podem ser reforçadas ou elas podem ser modificadas. Em muitos cursos elas são reforçadas, então elas vão continuar. Então existe sim uma perspectiva tecnocêntrica da tecnologia, centrada na técnica. As nossas políticas educacionais brasileiras, e nós temos muitos artigos publicados aí nas nossas plataformas, só para citar uma Cielo, que não me deixam mentir. Elas estão voltadas para isso. Nós ainda estamos no ponto de correr atrás da infraestrutura. E esse é o outro elemento que eu gostaria de trazer, somando aí com o apontado pela professora Daniela, que são concepções. Além de concepções, os professores, nós, escola, nós, educação básica pública, continuamos correndo atrás da infraestrutura tecnológica, porque nós não temos isso suficiente, está no PNE essa busca, no Plano Nacional de Educação. Então, se nós não demos conta no Brasil, na educação brasileira, da infraestrutura, né, nós precisamos começar por aí, dar conta da infraestrutura. Nós não saímos desse lugar. O terceiro ponto é a cultura institucional. Existe uma cultura nas escolas, né, de longa data. Essa cultura é histórica. Então, o que dá para... como é o ensino e aprendizagem na escola? Isso é coletivo, isso não é só individual, não é só uma escolha individual do professor e da professora. Então, essa cultura, ela tanto pode favorecer a entrada de uma tecnologia de um modo, como Daniela bem apontou, colaborativo, como não. Como minar totalmente qualquer iniciativa da professora nesse sentido, porque, olha, aqui nós trabalhamos dessa maneira. O que fugir disso... Então, essa cultura também não favorece o que a gente chama de inovação. E inovação, por si só,
já é algo merecedor de atenção, porque o que é inovação na educação, né? É sempre um nó, né? Enquanto pesquisadoras, a gente chama muita atenção para isso. Vai empregar a palavra inovação, então bastante cuidado, porque o que é? Quem inova? Uma tecnologia não inova. Ela é um elemento, muitas vezes, essencial para uma inovação pretendida, mas ela não é inovação em si, ela não inova, não no nosso contexto da educação. Quem vai inovar é quem vai fazer o uso dessa tecnologia, trazer para uma situação de ensino-aprendizagem específica, com finalidades bem definidas. E aí o nosso grifo e o nosso destaque vai justamente nessa direção das finalidades. Os fins, a gente já tem essa frase clássica, né? Justificam os meios. Então, é dos fins que nós queremos tratar e nós queremos discutir quando o assunto é tecnologias na educação. A quem interessa, por exemplo, um processo de plataformização na educação pública brasileira. Isso vai o quê? Valorizar o trabalho docente, reduzir a precarização nas redes públicas, né, existentes e que se manifestam de várias formas. Vai beneficiar a quem? Essa é uma pergunta, quando a gente fica aqui falando de crítico reflexivo, é uma pergunta que nos cabe, nos interessa. A nós, educadoras, nós somos pesquisadoras, mas essencialmente educadoras, né? Haja visto o produto aqui desse trabalho todo formativo, que são esses volumes dessa coleção. E é uma coleção bastante singela, porque o assunto é muito mais denso, o assunto é muito mais amplo. Nós pegamos, assim, alguns pontos, né, que nós temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos questões como o WhatsApp. O WhatsApp é um nó. Fala-se em WhatsApp na educação, já se pensa em WhatsApp, o uso pedagógico do WhatsApp, mas não. O WhatsApp não entrou na escola, nem se popularizou nela por conta do tal uso pedagógico. Então, nós temos questões que estão postas e não estão sendo discutidas. Nós queremos discuti-las. Porque, afinal, se tem o uso do WhatsApp, né, que é uma tecnologia de uso pessoal e que entra na escola por essa via, nós temos também o que se chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que isso tem a ver com o uso do WhatsApp, por exemplo, nas instituições de ensino da educação básica? O WhatsApp é uma plataforma, eu posso considerar como plataforma, né? Esses volumes dessa coleção, eles são mais um convite a pensar essas questões e algumas sugestões, porque, como foi apresentado aqui, todo volume tem tecnologia que o professor pode utilizar para fazer educação. Agora, vejam bem, ele pode utilizar ou não. Isso vai depender do quê? De novo, vou voltar à minha fala anterior, das finalidades, dos fins, do porquê utilizar. Por quê? Do nosso ponto de vista aqui, eu acredito que haja consenso. Se for para fazer mais do mesmo, não justifica o investimento em uma tecnologia digital, qualquer que seja. Mas hoje, para quem está aqui, que é de curso de licenciatura, professor, professora, pesquisador da educação, sabe que algumas tecnologias, como, só para falar de uma que vai ilustrar a inteligência artificial, o ChatGPT, se o assunto é ensino-aprendizagem, a gente vai ter que discutir. Né? Por quê? Porque simplesmente está na vida do aluno. Se está na vida do aluno, isso não dá para passar assim, deixar para lá, como muitas vezes a gente costuma fazer com assuntos. Um exemplo de um assunto que, na falta de saber o que fazer, e isso está na mídia amplamente aí, noticiado, celular. Celular na escola, celular na sala de aula, não sabemos o que fazer, proibimos e ponto, e pronto. Se eu entendo a tecnologia como artefato sociocultural, essa não é uma solução. Então nós temos muitas questões, sim, essas questões são nossas. Se alguém tem que discutir isso, nós é que temos, nós somos a parte mais interessada em discutir isso, né? Então, está feito aí o nosso convite para vocês. Eu espero, como a Ariane bem frisou,
Essa obra não é nada e nem será sem. Ela foi criada para outros. Ela foi criada para as pessoas da educação, as pessoas que fazem a educação essencialmente. Então, fica o convite para essa parceria, né, para que vocês acessem a obra. Ela é gratuita, não tem custo. Gostaríamos que fosse assim com todas as obras, porque conhecimento ter preço é algo, né, sendo produto da ciência, porque é isso que é algo que nós também questionamos, mas, bom, eu ia dizer que isso é Brasil, mas não é só, né? Então, é gratuita, né? Então, impresso, volumes, nós não temos. Eu até, antes de nós começarmos, eu pensava, seria bom que nós também tivéssemos alguns volumes impressos, né? Mas hoje ainda eles são e-books, o que não impede de, no futuro, né, havendo essa parceria com as redes, nós tenhamos também o formato impresso, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero ter dialogado um pouquinho com a questão e atendido minimamente a questão que você colocou. Ariane, eu vou fazer a pergunta aqui do chat, aí você começa a responder. Não, você começa respondendo e você aproveita e fala para a gente poder fechar. Tem uma pessoa que levantou a mão, que gostaria de fazer uma fala, Railine. Bom dia, estão escutando? Sim, bom dia. Bom dia, eu me chamo Railine Moreira, eu estou representando o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital do Estado de Mato Grosso, secretário Sandro Brandão. E, primeiramente, gostaria de parabenizar a todos os professores presentes pelo Dia de Nossa Família e dizer que são os professores a profissão mais importante da vida, né? Infelizmente, muitas vezes não são reconhecidos como deveriam, mas é a base de tudo. Quero parabenizá-los também pela iniciativa. Que iniciativa maravilhosa. Nós sabemos que com a transformação digital, nós tivemos muitas evoluções, muitos ganhos e com ele novos desafios. Muitos desafios, principalmente na área da educação. Nossas crianças e nossos jovens já estão envolvidos com esse mundo digital, mas muitas vezes não têm a maturidade emocional para lidar com isso. E estar ali na sala, lidando com essas crianças e adolescentes, é um desafio imenso. Eu já estou aqui com os e-books abertos, dei uma olhada, estão perfeitos, estão maravilhosos, didáticos, interessantes, eles nos prende a atenção, então eu realmente gostaria de parabenizar a todos vocês por essa iniciativa. Muito obrigada. Obrigada, Reline. Bem-vinda aqui ao nosso diálogo online. A Ariane queria completar. Eu serei breve, é só quanto a essa questão do colega, eu retomo o início da minha fala, né, de que a gente fala sempre tendo como pressuposto formação articulada com políticas públicas e condições de trabalho. Quando a gente conversava, né, entre os grupos para a construção do livro, do texto, questões apareciam, né, como aqui você trouxe. Mas a gente tem lousa digital, os professores usam como se usava com o quadril giz, né? Mas às vezes nós temos professores que também têm uma apropriação crítica, que têm o domínio técnico das tecnologias, mas ele chega na escola e não tem internet. A tecnologia que ele tem é o giz, é o livro, então ele tem que se apropriar ali do que é possível. Às vezes a gente tem descoladamente também políticas públicas que não se materializam. Às vezes a gente tem condições, assim, envia-se um número X de computadores porque a gente está dando condições de trabalho. Então as coisas às vezes acontecem de forma muito desarticulada. E aí a gente tem esse ciclo vicioso, né, que aponta
culpados ou tenta culpabilizar uma instância ou outra, enquanto a gente deveria articular, né, conceitos, concepções que está no campo da formação, com também um posicionamento com relação às políticas públicas, para que a gente também consiga ver, né, isso se materializando lá, né, nas nossas condições no cotidiano. Então, acho que não é uma coisa fácil, mas acho que esse é o empenho do e-book, que a gente comece a lançar, né, pistas para uma direção que a gente quer, né, um avanço que a gente quer, para que não só os professores, mas que qualquer sujeito, né, qualquer estudante possa se apropriar das tecnologias como construção humana para intervenção no mundo. Muito bem. Muito bem, então nós agora vamos encerrar nossa mesa, agradecendo a presença de vocês, o diálogo, convidando-os a explorar os e-books, e quem quiser fazer comentário, nos envie e-mail, nos comunique. A professora Fernanda, presidente da comissão de organização desse evento maravilhoso, quer dar uma palavrinha com vocês. Vê se esse aí está funcionando. Ou então pega esse aí mesmo. Bom dia. Tá. Tudo bem? Não sei se estavam todos ontem, mas sejam bem-vindos ao 26º Simpósio da Faculdade de Educação. Está sendo uma honra participar desse evento com vocês, vê-los aqui todos os dias. E uma honra organizar essas mesas com vocês, que estão cada dia mais importantes e interessantes, né? Sei que está cansativo o evento, hoje eu cheguei às 8h30 e o negócio estava feio. Mas eu quero agradecer a Rosemara e a Daniela por organizar esse momento, aos estudantes do PGE, né? Esse programa de pós-graduação, que eu não sei se vocês sabem, é o primeiro do estado de Goiás, vocês sabem disso? Nós somos importantes. Agradecer a presença dos colegas e dizer que a gente ainda tem programação até amanhã à noite. Hoje à tarde nós temos uma programação que é a primeira vez que a gente faz no simpósio, né? Que é a apresentação dos grupos de pesquisa. Né? Nós teremos 16 grupos de pesquisa apresentados aqui no auditório entre 2 e 3 horas. E depois do intervalo, a gente vai ter um coffee break lá dentro do pátio da Faculdade de Educação. E em seguida, cada um dos grupos de pesquisa irá para uma sala de aula, para um caderno de programação, para apresentar os seus trabalhos, fazer as suas reuniões. Esse segundo momento, cada grupo de pesquisa organizou de sua forma, né? Nosso grupo de pesquisa vai estar lá apresentando algumas coisas que a gente faz, vocês também, né? Sim. Não é? Então, quero dizer para você, Mara e Daniela, sejam muito bem-vindas, as flores são para vocês. Ah, que obrigada. Muito obrigada. E que vocês continuem curtindo o evento. Amanhã à noite nós temos uma convidada muito especial, a professora Carla Boto. Mas hoje à noite também temos convidados especiais, a professora Maria Margarida e a professora Sueli, que chega agora em minha parte. Tá bom? E amanhã nós temos o dia todo de comunicações orais, que é também uma parte importantíssima do evento. Ontem tivemos umas sessões e amanhã temos bastante. Tá bom? Muito obrigada e bom dia. Vamos curtir o evento. Quer fechar? Não? Não? Então é isso. É isso. Vamos tirar uma foto, nossa? Vamos lá. Vamos tirar foto.